Olá, professoras, professores. Espero que tenhamos um excelente dia de trabalho. Hoje a TPC, que vai ser pauta única, vai falar sobre o novo ensino médio. Eu sou a professora Raquel, supervisora de ensino. Aqui na diretoria de ensino, eu faço parte do ponto focal, que representa a supervisão, por isso estou aqui com vocês nesse início. E nós temos aqui um time maravilhoso de PCNPs, que vão conduzir também as ATPCs. Então, vamos comentar só um pouquinho desse novo ensino médio. Ele iniciou aqui no estado de São Paulo em 2021, com a primeira série do ensino médio. Esses alunos, eles já perceberam a mudança pelos materiais, que agora não vem mais por disciplina, e sim por área de conhecimento. E o ensino médio, ele não surgiu à toa, né, aqui na Secretaria de Educação. Ele é baseado e cumprindo, inclusive, legislações, né? Então, nós temos a LDB, que prevê, e nós temos também a BNCC, do ensino médio, foi homologada em 14 de dezembro de 2018, que também trazia isso. Então, assim, ela estabelece, a BNCC, esses referenciais curriculares, né? E fala também dos itinerários formativos, e é tudo isso que vai contemplar agora o novo ensino médio. Então, hoje, a proposta é apresentar para vocês um pouquinho das mudanças, do que vai de fato acontecer. Nós teremos ao longo ainda deste ano de 2021 algumas formações para auxiliar na compreensão e na efetivação de fato dessa implementação. Muita coisa acontecerá agora, principalmente no segundo semestre, mas é importante que a gente já se aproprie desses novos conhecimentos em relação ao novo ensino médio. Tá bom? Então, eu desejo a todos um excelente dia de formação e passo a palavra agora para os colegas aqui PCNPs. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Doni, você quer falar? Também gostaria de agradecer a Raquel, supervisora, que está acompanhando aqui a pasta do novo ensino médio e que trouxe aqui uma contribuição inicial para a nossa formação continuada, nossa TPC da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. Continuando. A nossa pauta de hoje, então, né, nós temos a apresentação, trouxemos, então, uma leitura de leite, uma indicação literária, trouxemos uma reflexão, vamos tratar, então, do objetivo, por que nós estamos aqui, né, que é esse novo ensino médio, vamos trazer também a legislação, falar da estrutura desse novo ensino médio, falar um pouquinho do itinerário formativo e dos eixos estruturantes. Trouxemos também a carga horária e o aprofundamento curricular, e dentro desse aprofundamento curricular, as unidades curriculares, o que a BNCC, né, de que forma a BNCC está ligada a esse novo ensino médio, né, que é essa base nacional, formação base comum. Falar um pouquinho desse protagonismo, né, dessa escuta que nós temos aí com os estudantes da primeira série do ensino médio. Doni? Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Ana Carolina Vergara, eu sou PCNP de Língua Portuguesa e sou ponto focal do ensino médio aqui na diretoria de ensino. Olá, pessoal. Sou PCNP da Unicef, de Geografia. E lembrando que nós estaremos com uma pauta única, né? E estaremos estreando em todos os dias da semana. Nós temos a Elisângela, que faz parte também, né, desse estudo, do ponto focal do novo ensino médio aqui na diretoria de ensino, mas como ela está afastada, então hoje ela só trouxemos, então, assim, ela como representante do ponto focal, mas ela não estará participando desse dia com a gente. Eu sou a Fabiana, sou ponto focal do novo ensino médio, né, aqui na diretoria de ensino, junto com a equipe, e sou de Ciências da Natureza. Bom dia a todos.
Eu sou Márcia Fernanda de Oliveira, também sou uma das que compõe o ponto focal do novo ensino médio aqui pela diretoria de ensino. Sou a PCNP de matemática e pode contar conosco, né, no que vocês precisarem aí ao longo do ano. Um bom dia a todos nesse ATPC. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rogério, sou PCNP de Educação Física e hoje estou aqui como convidado aqui. Quero até agradecer a todos engajados aí nesse estudo. Então, espero poder contribuir aí e aprender um pouco também, ok? Convidar aí o nosso colega, né, Rogério, para estar fazendo a leitura de leite para a gente. Rogério, por favor. Oi, Fabi. Obrigado. Bem, primeiramente queria mostrar para vocês a indicação literária, né, que é Pensar Bem Nos Faz Bem, do Mário Sérgio Cortella, e esse estudioso, né, como muitos já conhecem, e a leitura de leite que eu tirei é desses 2 volumes, que na verdade são conglomerados, né, são de conversas e falas que ele tem num programa da Rádio CBN que ele transmite, né? Então, foi tirado algumas falas dele, né, e foi traduzido e posto em livros aí, em 4 volumes, na verdade. E eu resolvi trazer parte aí deles em 2 volumes, nesses 2 volumes. E que tem esses subtítulos aí, né, que volume 1 tem Filosofia, Religião, Ciência e Educação. No volume 2, Família, Carreira, Convivência e Ética. Então, algumas falas dele sobre esses temas. E aí, a leitura de leite é da página 19, e que ele fala sobre competência. Vamos lá. Competência. Competência não é um estado imóvel, completo, definitivo. Competência é como um movimento de gerúndio. Não somos competentes, estamos sendo. Formamos nossa competência no dia a dia. Uma empresa, uma pessoa ou um grupo não são qualificados, mas qualificantes. Estão sempre em processo dinâmico. Há algumas décadas, quando se perguntava a alguém sobre sua qualificação, a pessoa dizia: sei fazer isso, isso e isso. Hoje, dada a multiplicidade das formas de trabalho e de produção, o horizonte de qualificações aumentou. Portanto, eu não sou mais alguém que, ao me formar, já fiquei pronto. Ao contrário, eu me formo numa determinada base, mas a velocidade de substituição dessa mesma base é tamanha, que eu preciso ser permeável, estar aberto aos novos aprendizados e quaisquer outras áreas em que atuo. A competência não é um infinitivo, que já está fechado, concluído. Ela é um gerúndio, um processo de formação. Nós nos tornamos competentes e incompetentes no dia a dia. Há uma precariedade maior e um prazo de validade menor para aquilo que sabemos, tendo em vista a substituição veloz de alguns dos mecanismos da nossa capacidade produtiva, das atividades no emprego, das estruturas do fazer. Isso significa que há uma efervescência muito grande dentro da nossa competência. Então, pessoal, por que eu trouxe a competência para esse momento? Porque estamos o tempo todo nos cobrando em fazer o melhor, né, trazer formação, e justamente nesse novo, que a gente tem que estar aberto em aprender, estar realizando,
Então, não basta apenas aquela nossa base que, ao se formar, a gente já pensa que está pronto, e não é mais isso. Então, o tempo todo, a gente tem que estar nos formando novamente, ok? Fica aí a indicação literária para vocês. No volume 1 também tem outras duas muito legais aqui, que fala sobre o ensino à distância e poesia e conhecimento, que eu espero logo ter a oportunidade de poder trazer para vocês também. Tá ok? Agradeço, Doni. Obrigado, Rogério. Realmente, Cortella é uma grande referência, né? E mais uma delas que o Rogério nos trouxe aí com brilhante indicação e seguida por uma leitura muito bacana, bem atual, né? E nesse contexto que nós estamos presenciando, apesar de termos aí também uma demanda socioemocional muito presente, né? A gente precisa também trabalhar o cognitivo e as competências estão aí para serem desenvolvidas. E continuando a pauta, trouxemos aqui os objetivos, que é promover e reforçar um estudo sobre o novo ensino médio, retomar algumas informações sobre o novo ensino médio, né? Uma vez que nós tivemos algumas formações já pela EFAP, através do Centro de Mídias. Analisar algumas mudanças ocorridas no novo ensino médio e promover estudos sobre os eixos estruturantes e conteúdos integrados, né, que a gente precisa nos atentar a esses eixos, né, uma vez que os itinerários vão ser construídos em cima de um ou mais eixo estruturante. Para iniciar aqui a nossa formação, eu trouxe um recorte da BNCC que trata dessa etapa do ensino médio, né? Que é uma etapa final da educação básica, que é um direito subjetivo de todo cidadão brasileiro. Todavia, a realidade educacional do país tem mostrado que essa etapa representa um gargalo na garantia do direito à educação. Quando se trata dessa fala, né, o gargalo, ele está trazendo aqui um indicador nacional, que é o IDEB, né, que traz aí os resultados das provas, das avaliações do SAEB, para compor essa avaliação, né, até por conta da questão do desenvolvimento do nosso Brasil mesmo, do nosso país, quando a gente vai falar do IDH, por exemplo, né? Quais são os indicadores que mede o IDH? Então, um deles é o nível educacional, e o IDEB é o principal indicador, né, que o INEP vai trazer aí, também comparado com os países da OCDE. Para além da necessidade de universalizar o atendimento, tem-se mostrado crucial garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações presentes e futuras. Então, esses indicadores, eles nos trazem um retrato de desenvolvimento educacional, não a nível estadual, mas que o Estado acaba abraçando também, né, esses indicadores. O novo ensino médio não deixa de considerar as disciplinas já existentes. Ao contrário, ele possibilita que possamos trazer conhecimentos historicamente construídos das diferentes áreas, para que haja uma articulação entre elas, baseada no contexto atual e com foco no desenvolvimento do estudante como sujeito protagonista engajado com as questões socioculturais e sustentáveis que vão além da nossa escola, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática
inclusiva e sustentável e solidária. Então, para a gente trazer o nosso jovem para esse papel na sociedade, que precisa ser de uma sociedade engajada com o contexto das demandas globais, que uma delas é a sustentabilidade, nós precisamos aí promover, né, uma cultura do respeito, né, da democracia, da ética, da justiça, né, e da participação solidária também. Então, para atender todas essas demandas de formação do ensino médio, mostra-se imperativo repensar a organização curricular, vigente para essa etapa da educação básica, que apresenta excesso de componentes curriculares e abordagens pedagógicas distantes das culturas juvenis. O mundo do trabalho e das dinâmicas, e questões sociais contemporâneas. Então, aqui a gente tem aqui as especificidades de cada componente, né, de cada disciplina respeitadas, mas elas estarão conversando cada vez mais para desenvolver mais o protagonismo do jovem. Quanto mais esse jovem for participativo das questões sociais, ele entender o trabalho, as transformações do mercado de trabalho, né? Ele cada vez mais vai estar preparado para enfrentar as demandas e as exigências futuras e presentes. Lógico, esse aluno ele está em construção, ele está em processo de organização conceitual da sua cognição mesmo. É um processo cognitivo onde ele vai poder trazer mais criticidade aos conceitos já ampliados no Fundamental 2. Então, nessa direção, a proposta do novo ensino médio vai substituir o modelo único, né, de currículo do ensino médio por um modelo diversificado e flexível. Então, essa lei, né, 13.415 de 2017, ele altera a LDB, estabelecendo que o currículo do ensino médio será composto pela base comum curricular e por itinerários formativos. Então, a gente sabe que vai ter duas fases, né? O ensino médio vai ser dividido em uma formação geral básica e o itinerário formativo, né? Que nós traremos mais para frente, como que essa estrutura vai acontecer. Então, elas deverão ser organizadas por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme relevância para o contexto atual e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, elas são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e também a formação técnica e profissional. Com isso, nós temos uma estrutura do ensino médio que vai além de ratificar a organização por áreas do conhecimento, sem desconsiderar, mas também sem fazer referência direta a todos os componentes que compunham o currículo dessa etapa. Prevê a oferta de variados itinerários formativos, seja para o aprofundamento acadêmico ou em uma ou em mais áreas do conhecimento, seja para a formação técnica e profissional. Essa estrutura adota a flexibilidade como princípio de organização curricular, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendem mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, estimulando o exercício do protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento de seus projetos de vida.
Então, para concluir essa parte, pessoal, gostaria de acrescentar, né, que nós temos aí as competências gerais, né, que a gente entende como um conjunto de domínios, né, onde nós temos diferentes habilidades, né, onde a Base Nacional Comum Curricular estabelece como parâmetro para nós darmos continuidade a uma sequência cronológica e uma sequência cognitiva também para os nossos estudantes. Gostaria de lembrar também que esse novo ensino médio está pautado na legislação, principalmente a legislação que nós iremos ver e rever, que é a número 3.415 de 2017, que foi alterada na lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96. Então, com base nessa lei também, a partir de 2019, né, no estado de São Paulo, lembrando que outros estados tiveram agendas diferentes do estado de São Paulo, alguns estados já foi implementada anos anteriores e alguns ainda estão para implementar. Em 2019, a homologação do novo currículo paulista, né, a formação em projeto de vida, eletiva e tecnologia, e escuta em toda a rede sobre o currículo paulista do ensino médio. Em 2020, o ano passado, a implementação do currículo paulista dos anos iniciais e do ensino anos iniciais e fundamental. Início dos novos componentes do Inova, consulta pública e homologação do currículo do ensino médio, e para esse ano a implementação do novo ensino médio já para a primeira série do ensino médio. Então, como estamos concretizando essa fase? A partir de 2019, foram realizados mais de 1.600 seminários, junto às diretorias de ensino, com a participação de mais de 140 mil estudantes e 18 mil professores. Esses seminários foram parte fundamental do processo de construção do documento curricular. Agora eu passo a palavra para a Ana continuar aqui. Como a Donizete estava falando, o novo ensino médio ele é uma coisa que já está planejada há bastante tempo e a gente está passando por períodos. Agora vamos entender como que está funcionando a estrutura, a carga horária do novo ensino médio. A organização curricular é de 3.150 horas no período de 3 anos. Lembrando que esse número é para o estado de São Paulo. Em nível nacional, são no mínimo 3.000 horas. São Paulo adicionou 150 horas no ensino médio. Antes do novo ensino médio, eram 2.400 horas para 3.150 horas no período de 3 anos. Essas 3.150 horas, elas estão divididas em formação geral básica e nos itinerários formativos. A formação geral básica é composta por 1.800 horas, e lembrando que a gente está sempre falando aqui do período de 3 anos. E os itinerários formativos, 1.350 horas, também nesse período de 3 anos. Dona, por favor. Aqui a gente tem uma estrutura para mostrar que nenhuma disciplina vai ser esquecida, nem na formação geral básica, nem nos itinerários formativos. Então, os itinerários formativos e a formação geral básica serão compostos de linguagens e suas tecnologias, como língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemáticas e suas tecnologias com matemática, ciências humanas e sociais aplicadas com história, geografia, filosofia e sociologia, ciência da natureza e suas tecnologias com biologia, química e física, e formação técnica e profissional, Novotec,
Lembrando aqui que, tirando o Novotec, todas essas áreas, todas essas disciplinas que a gente chamava antes, elas estarão também na formação geral básica. Então, nenhuma disciplina vai ficar de fora do novo ensino médio. Por favor, Dani. E agora que a gente está falando sobre os itinerários formativos, que a gente já deu uma introdução, vocês sabem o que são itinerários formativos? Então, antes da gente explicar, eu quero pedir que vocês coloquem aí a resposta no chat. A gente está numa gravação, mas a gente está acompanhando as respostas de vocês, vamos estar interagindo com vocês. Para vocês, o que vocês entendem, o que são itinerários formativos? Uma interação de 5 minutinhos no chat para vocês.
Oi, gente, muito obrigada pela participação. A gente está acompanhando as respostas de vocês. E lembrando que, além da interação no chat, nós estamos deixando um formulário também para tirar algumas dúvidas de vocês, e a devolutiva será na nossa próxima TPC. Então, é bem importante que vocês participem do chat e que vocês também preencham o formulário com algumas dúvidas, com sugestões. A gente agradece bastante, é muito importante a ajuda de vocês. Então, vamos lá para a resposta. O que são os itinerários formativos? Os itinerários formativos, ele é composto pelo aprofundamento curricular mais as disciplinas do Inova. O que para a gente é a grande mudança, por enquanto, é o aprofundamento curricular. As disciplinas do Inova a gente já conhece desde o ano passado. Então, a gente tem o projeto de vida, a eletiva e tecnologia e inovação, e mais o aprofundamento curricular. Esse aprofundamento curricular é a escolha do aluno, é aquilo que o aluno quer se aprofundar, qual área ele quer se aprofundar um pouco mais. Doni, por favor. Então, nos itinerários formativos, a gente tem, no aprofundamento curricular, a gente tem as 4 áreas do conhecimento, mais a formação técnica. Essas áreas do conhecimento, elas podem estar sozinhas, como em linguagem, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, ou elas podem estar combinadas. Então, eu posso fazer um aprofundamento, e quando eu digo eu posso fazer, a escola pode oferecer um aprofundamento de linguagem e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemáticas e ciências da natureza, ou ciências humanas e ciências da natureza. Esses aprofundamentos, eles são escolhidos, eles serão ofertados para os alunos. E aí, o itinerário formativo são esses aprofundamentos, mais as disciplinas do Inova. Além das áreas de conhecimento integrada, algumas escolas que possuem Novotec, as ETECs, elas também podem oferecer formação técnica e profissional. Então, ao total, a gente tem 11 áreas de aprofundamento, 11 tipos de aprofundamento curricular para compor os itinerários formativos. Próxima, Doni, por favor. E aí, a gente pode pensar, como que a escola vai ofertar esses aprofundamentos? Todas as escolas, elas devem ofertar, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular, sendo que todas as áreas de conhecimento devem ser contempladas nas opções ofertadas para a escola. Então, se é uma escola um pouco menor, que tem menos salas, e ela quiser ofertar, ou ela puder ofertar só 2 opções de aprofundamento, as 4 áreas, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, têm que estar presentes. Então, a escola ou pode ofertar as 4 áreas separadas, ou as áreas integradas, sendo que as 4 áreas precisam estar ofertadas. A gente não pode deixar nenhuma área de fora. Então, são no mínimo 2 opções, com 4 áreas ofertadas. Doni, por favor. Agora, já que a gente falou um pouquinho sobre os itinerários formativos, aqui a gente tem um pouco sobre os objetivos de cada área do conhecimento. Vamos começar com linguagem? O objetivo de linguagens é o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, língua brasileira de sinais, das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes cênicas, roteiros e produções literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelo sistema de ensino. O objetivo, então, da área de linguagens é ofertar todas as linguagens, incluindo as artes, as danças, não só a língua portuguesa. Por isso que agora a gente fala em áreas do conhecimento e não mais disciplinas. Então, a gente está falando de uma área de linguagens, falando não só das escritas, mas sim das artes cênicas e todo o resto. Vamos ver o próximo? E agora eu vou falar dos objetivos na matemática e suas tecnologias. O aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contexto social de trabalho, estruturado arranjos curriculares.
estruturando arranjos curriculares que permitem estudos em resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de ofertas pelos sistemas de ensino. Bom, os objetivos de ciências naturais e suas tecnologias dos itinerários são aprofundamento de conhecimento estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, organizando os arranjos curriculares que permitam os estudantes em astronomia, meteorologia, física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica. A instrumentação óptica, acústica, química dos produtos naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, meteorológicos e climatologia, microbiologia e imunologia, e parasitologia, a ecologia, a nutrição, a zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelo sistema de ensino, ou seja, tudo isso que nós apresentamos aqui como objetivo vai depender da oferta que a escola trazer para os nossos estudantes, mas esses são os objetivos dos itinerários formativos de ciências da natureza. Os objetivos dos itinerários em ciências humanas e sociais aplicadas é o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e da natureza, dentre outros, considerando um contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. E agora nós vamos estar falando um pouco dos eixos estruturantes. E para poder falar nos eixos estruturantes, nós vamos dar 5 minutos para vocês aí no chat. Lembrando a vocês que nós estamos aqui na moderação, acompanhando todas as questões que vocês estão colocando no chat. Então, eu gostaria agora que vocês nos falassem aí no chat o que são os 4 eixos estruturantes. No que vocês entendem sobre esses 4 eixos estruturantes. Lembrando também que nós temos o formulário onde vocês vão estar colocando as dúvidas de vocês, sugestões de vocês sobre o novo ensino médio. E uma coisa também que a gente precisa lembrar é sobre a escuta que foi feita com os alunos. Mas isso é um tema que nós vamos falar daqui a pouco. 5 minutos para vocês. O que são os 4 eixos estruturantes?
E aí, pessoal, tudo bem? Como que foi aí a participação de vocês no nosso chat? Vi que temos bastante questões aí, né? Então, agora eu vou estar falando um pouco para vocês o que são esses 4 eixos estruturantes. Eles visam integrar e integralizar os diferentes eixos dos itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea que promovam suas formações pessoal, profissional e cidadã, para tanto, buscar envolvê-los em situações de aprendizagem que lhes permitem produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes no futuro. Os eixos estruturantes, eles são 4 eixos, tá? Eles são formados por 4 eixos, né? Os eixos formativos organizam-se a partir de 4 eixos estruturantes: investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Pode passar por cima. A investigação científica, o que seria essa investigação científica? É um modelo de experimentação matemática e experimental que consiste em explorar, observar e responder perguntas que permitam a construção de testes de uma hipótese previamente estabelecida. Então, assim, essa investigação, ela se dá na realidade por meio de realizações de práticas e produções científicas. No conhecimento, nós temos os conceitos fundantes das ciências, as habilidades em pensar e fazer científico. Então, é o pensar do aluno e o fazer científico também. E a capacidade é compreender e resolver situações cotidianas para promover desenvolvimentos local e melhoria na qualidade de vida da comunidade. E aí a gente passa para o processo criativo. O processo criativo, ele é dado de uma forma assim, de estruturação e um pensamento como objetivo de exercer a criatividade em prol das atividades necessárias e, dessa forma, executar um processo criativo e direcionar os esforços para capacitar o estudante a ter mais ideias. Então, o processo criativo vai fazer com que os estudantes ele tenha mais ideias e mais criatividade na situação. Tá? E ele é dado também, né, a idealização dele de execução de projetos criativos. Você tem como conhecimentos arte, cultura, mídia, ciências e suas aplicações. As habilidades é pensar e fazer criativo. A capacidade é de expressar-se criativamente e ou construir situações inovadoras para problemas
da sociedade e do mundo do trabalho. Próximo, Dani, por favor. E aí nós vamos ter a mediação e a interação sociocultural. Envolver em projetos de mobilização e intervenção ambiental e sociocultural, que visam promover uma participação na vida pública dos estudantes. E aí você entra lá no envolvimento da vida pública via projetos de mobilização de intervenção sociocultural e ambiental, onde conhecimentos são questões que afetam a vida dos seres humanos e o planeta. E as habilidades convivência e atuação sociocultural e ambiental, com a capacidade de medir conflitos e propor soluções para problemas nas comunidades, né? Promover soluções em problemas com a comunidade. Em seguida, nós temos o empreendedorismo, que não é nada mais que empreender ou criar algo inovador, onde a criação do empreendedorismo, pessoais ou produtivos, articulados ao projeto de vida. Tudo isso articulado no projeto de vida dos estudantes. Nós temos os conhecimentos, que é o contexto, mundo do trabalho e gestão de iniciativas empreendedoras. As habilidades é o autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida, na capacidade de estruturar iniciativas empreendedoras que fortalecem a atuação como protagonista de suas trajetórias. Então, todos esses 4 eixos vai fazer com que os alunos eles se tornem mais protagonistas ainda na sua aprendizagem. Vai fazer com que eles criem um foco de enxergar lá na frente o caminho que ele quer no seu projeto de vida, qual a especialização que ele quer entrar, qual o meio que ele quer estar estruturando, né, a sua vida. Então, esses 4 eixos, eles são importantes por isso, porque vai fazer com que o aluno se sinta protagonista do seu aprendizado, você vai fazer com que o aluno tenha autonomia nesse seu aprendizado e seguir em frente. E tudo isso baseado junto com o projeto de vida do estudante. Ok? Próxima lâmina, Doni, por favor. Fabi, passo a palavra. Obrigado, Márcia. Então, dando continuidade aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a organização, né, dessa aula e de como tudo isso vai acontecer lá na prática. Então, nós temos para primeira série do ensino médio será composta por 30 aulas. E essas 30 aulas, elas serão da formação geral básica e 5 aulas do componente Inova, que é 2 do projeto de vida, 2 das eletivas e 1 de tecnologia, totalizando assim 35 aulas para o ensino médio. Bom, então, o ensino médio não tem itinerário formativo? Sim, a primeira série do ensino médio, ele tem itinerário formativo, só que como a Ana trouxe, né, itinerário formativo é aprofundamento mais o componente do Inova. O que a primeira série não tem é o aprofundamento. O itinerário formativo da primeira série é composta, então, pelos componentes do Inova, ok? Nós vamos ver agora na próxima lâmina como fica, então, para a segunda série do ensino médio. Então, aí na segunda série do ensino médio, nós já temos uma redução na formação geral básica. Então, fica assim, 20 aulas de formação geral básica, 10 aulas de aprofundamento, e o que não se altera, 5 aulas do componente do Inova, 2 de projeto de vida, 2 eletiva e 1 de tecnologia, totalizando 35 aulas. As aulas do componente Nova, elas não vão se alterar, continuarão sendo 5. Agora, na próxima lâmina, que nós temos a terceira série do ensino médio, nós ainda continuamos com a redução da formação geral básica, e aí nós temos 10 aulas de formação geral básica, 20 aulas de aprofundamento e 5 aulas
do componente Inova. Então, essas aulas da terceira série do ensino médio, elas vão totalizar 35 aulas, tá? Lembrando que todas elas têm o aprofundamento curricular, apenas a primeira série que não tem. O que precisa ficar claro para nós é que a organização do novo ensino médio, ela tem duas partes, como a Ana trouxe. Ela tem a primeira parte, a Ana, acho que o Doni também falou bastante disso. A primeira parte é de formação geral básica e a segunda parte dos itinerários formativos. Esses itinerários formativos, eles serão subdivididos em componente do Inova e aprofundamento curricular. Como é o que nós vamos ver lá na próxima lâmina, isso em horas. Então, nós temos aí para a primeira série 900 horas de formação geral básica e 150 horas de componente do eletivo. Lembrando que nós não temos aprofundamento no ensino, na primeira série do ensino médio. O que nós temos é itinerário formativo composto pelo componente do Inovas. Só para a gente retomar aqui, o que nós temos? Então, nós temos um total de hora de 3.150 para ser contemplada nos 3 anos do ensino médio. Essas 3.150 horas serão divididas entre as 3 séries. Então, não será 3.150 para o primeiro, 3.150 para o segundo, não. Serão divididas entre os 3 anos. E ficará 1.050 horas para a primeira série, 1.050 horas para a segunda e 1.050 horas para a terceira. Então, dessas 1.050 horas na primeira série, 900 horas é de formação geral básica. E as 150 do itinerário formativo, que é os componentes do Inova. Na segunda série, aí nós temos a redução, que é 600 horas de formação geral básica, e 450 horas de itinerário formativo. Dessas 450 horas, como nós dissemos, elas serão divididas, de itinerário formativo, serão divididas 150 horas do componente Nova e 300 horas do aprofundamento curricular. Para a terceira série do ensino médio, nós temos ainda a redução, até porque a terceira série do ensino médio é mais uma revisão, né? É mais uma retomada dos conteúdos dos anos e séries anteriores. Então, nós temos 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerário formativo. E essas 750 horas de itinerário formativo é subdividida em 150 de componente Nova e 600 horas de aprofundamento curricular. Bom, então, esse aprofundamento, ele traz a unidade curricular. Bom, então, vamos entender um pouquinho como que é essa unidade curricular, vamos falar um pouquinho desse aprofundamento. Então, esse aprofundamento curricular, ele será formado por um conjunto de unidades curriculares. Essas unidades curriculares serão ofertadas aos alunos pelas unidades escolares. Cada uma dessa unidade curricular tem uma carga horária de 150 horas, que serão contempladas com 10 aulas semanais. Então, essa unidade curricular, ela é um conjunto, né, que serão ofertadas para os estudantes pela unidade escolar. Ela tem uma carga horária de 150, cada unidade curricular, e ela é contemplada com 10 aulas semanais, que serão divididas em bloco. Então, se na primeira série
não tem aprofundamento curricular, como nós podemos ver nessa lâmina, nós não temos unidade curricular, porque a unidade curricular é o aprofundamento curricular. Então, se eu não tenho aprofundamento curricular, eu não tenho unidade curricular. Então, por isso que nós não temos aí, na primeira série do ensino médio, não temos unidade curricular. A unidade curricular, ela começa na segunda série do ensino médio. Então, na segunda série do ensino médio, eu tenho 300 horas de aprofundamento, com 10 aulas semanais. Então, eu tenho 2 unidades curriculares, porque se são 300 horas e essa unidade curricular, ela vem com 150 horas, então eu tenho, dividido em blocos, eu tenho 2 unidades curriculares de 150, uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. Na terceira série, como são 600 horas de aprofundamento curricular, e lembrando, esse aprofundamento curricular, que são a unidade, que traz agora unidade curricular, ela vem em blocos de 150 horas, então eu tenho 4 unidades curriculares, tá? Essas unidades curriculares, então eu tenho 2 unidades curriculares no primeiro semestre da terceira série e mais 2 no segundo semestre. Mas aí a gente fala, bom, por que então eu tenho unidade curricular 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E não 1, 2 e de novo na terceira série, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque isso faz parte de uma trilha formativa que se inicia com o projeto de vida lá na primeira série e tem seu aprofundamento na segunda série, e continuidade na terceira série. Então, não é coisas diferentes que vão acontecer. É uma trilha, uma continuidade de conjuntos, digamos assim, de conteúdos que vão se seguir nessa trilha do novo ensino médio. Bom, então, na terceira série, né, nós temos o objetivo de auxiliar o estudante no mundo de trabalho. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que vai acontecer essa unidade curricular, esse aprofundamento na próxima lâmina. 1, 2, pronto. Bom, o que nós temos aqui, então, é um itinerário formativo de um aprofundamento da terceira série do ensino médio. Esse aprofundamento, ele é formado por uma unidade curricular. Então, tudo isso aí é uma unidade curricular do ensino médio. Cada unidade curricular, ela vai trazer 4 componentes curriculares, como nós temos aí o componente química, matemática, biologia e física. Então, cada componente vai trazer, cada unidade curricular vai trazer 4 componentes. Bom, essa unidade curricular, então, esse aprofundamento, ele vem de uma trilha formativa, de um aprofundamento escolhido pelo estudante. Então, nós temos assim, vamos pensar nessa unidade curricular aqui. Digamos que um estudante, ele optou pelo aprofundamento em ciências da natureza. Então, ele terá uma trilha formativa de 6 unidades curriculares em ciência e natureza, da segunda série até a terceira série do ensino médio. Nessa unidade curricular, ele vai contemplar não vai vir mais como química e física, vão conter as disciplinas química e física, mas, os componentes curriculares química, física, matemática, biologia, mas ele vai vir como processos produtivos agrícolas. Daí na segunda unidade curricular, lá na terceira série, lembra que são 4, porque são 600 horas, essas 600 horas são divididas em blocos de 150, então na primeira unidade curricular vai ter processos produtivos agrícolas,
Aí na segunda unidade curricular vai ser economia de mercado. Isso porque o meu aluno escolheu o itinerário formativo de aprofundamento, ciências da natureza e matemática. Por isso que eu tenho esses componentes. Tá? Isso aqui também, gente, é só um exemplo. Aí lá na terceira unidade curricular eu tenho educação alimentar e na quarta, eficiência energética. Entendido, gente? Outra coisa que nós temos que entender aqui. Nós temos a habilitação prioritária, ou seja, o professor de química, para esse itinerário formativo, esse aprofundamento, para essa unidade curricular dentro da trilha formativa do ensino médio, que ele escolheu. O professor prioritário para dar essa unidade curricular é o professor de química. Se eu não tenho professor de química, aí eu tenho a habilitação qualificação alternativa, que vai ser ou o professor de biologia ou o professor de químico. Mas primeiro é ofertado ao professor de química. Na ausência do profissional de química, a escola irá ofertar a alternativa para o de biologia ou de física. Economia de mercado, professor prioritário é o professor de matemática. Na ausência desse profissional, aí nós temos a qualificação alternativa do professor de física, biologia, né, ou química. Na educação alimentar, nós temos a habilitação prioritária, professor de biologia, na ausência, o de química. Então, e na educação energética, prioritário física e alternativo química, biologia ou matemática. Então, não vai poder chegar qualquer um pegar isso. Não, tem o professor prioritário e na ausência desse professor, tá? Aí nós temos as alternativas. Nós trouxemos também outro exemplo de aprofundamento de unidade curricular. Doni, por favor. Aí nós temos de ciências humanas. Nós temos, então, o estudante, ele optou pela trilha em aprofundamento em ciências humanas. Então, lá no segunda série do ensino médio, ele optou por aprofundamento ciências humanas. Então, é construído uma trilha formativa, né? E é ofertado para esse aluno dentro dessa trilha formativa, lá na terceira série do ensino médio, que são 600 horas, então tem 4 unidades curriculares e 4 componentes curricular. Ele tem aí como exemplo cultura como consumo. Habilitação prioritária. O professor prioritário para dar essa disciplina é o professor de filosofia. Não tendo professor de filosofia, aí sim vem a alternativa de sociologia ou história. Relação geopolíticas e globalização. Habilitação prioritária para o professor de geografia. Não tendo esse professor, aí sim é ofertada de sociologia ou história. É por isso que eles trazem a fala de que nenhum componente não será contemplado, porque no aprofundamento curricular, todo o aprofundamento curricular, dentro da sua unidade curricular, ele vai trazer 4 componentes dentro da sua área, que serão prioritários, e na ausência deles, aí sim nós teremos a qualificação alternativa de outros. Nós trouxemos um outro exemplo de itinerário formativo de unidades curricular, aí de linguagens. Então, olha só, nós temos a área de linguagem, o aluno escolheu se aprofundar na área de linguagem. Se fosse, gente, segunda série do ensino médio, nós não teríamos 4 componentes curriculares, nós teríamos somente 2, tá? Unidade curricular. Então, nós temos aí, então, comunicar-se na mídia. A habilitação prioritária, língua portuguesa. Na ausência desse profissional, aí nós temos a língua inglesa ou arte. Criação e comunicação publicitária. Prioritariamente é atribuído para o professor de arte.
Na ausência do professor de arte, nós temos educação física e língua inglesa que poderá estar dando aula para esse itinerário. Esporte e mídia, prioritário educação física. Como está relacionado a esporte, nós não temos, pelo menos eles não trouxeram ainda uma qualificação alternativa. Mas lembrando que isso aqui é só um exemplo que nós trouxemos para você. Não necessariamente a trilha formativa será essa, tá? Vai ser um cardápio que vai ser ofertado, né, para as escolas, e as escolas irão ofertar para os estudantes. Querendo isso é o caso dele querer se aprofundar em áreas de linguagem, ou querer se aprofundar na área de ciências da natureza, ou ciências humanas, e assim por diante. Ok? Doni, por favor. Só complementando o que a Fabi falou, esses são somente exemplos. Os cardápios, eles chegarão na escola, provavelmente ainda em junho, a gente ainda não tem a data certinha, esses cardápios chegarão na escola para que os alunos, eles façam a escolha esse ano ainda, para esses aprofundamentos começarem a acontecer já ano que vem. Lembrando que cada exemplo que a gente deu é de um aprofundamento que já começa lá na segunda série. Então, se o meu aluno quiser se aprofundar em linguagens, como a Fabi falou, eu posso escolher esse itinerário formativo, esse aprofundamento. Isso é um cardápio, isso é um exemplo, o cardápio ainda vai chegar e já começa ano que vem, na segunda série do ensino médio. Como a gente fala, é um aprofundamento curricular. Então, a ideia é que o aluno vá se aprofundando nos temas que ele escolher. O aluno até pode mudar de aprofundamento, mas a ideia principal é que ele vá se aprofundando no tema para que ele conheça cada vez mais esse tema. Então, aqui é um exemplo de um cardápio que chegará na escola, onde provavelmente virá vários exemplos, vários cardápios, vários aprofundamentos para os estudantes escolherem ainda esse ano, para já começar ano que vem. Márcia, por favor. Só o que a Ana falou é muito importante. Os alunos, eles vão poder mudar de itinerário formativo no final de cada semestre, tá? Eles vão poder ter essa opção. Ele quis se aprofundar em linguagem, chegou e falou, não é linguagem. Então, no final do semestre, ele pode, sim, mudar de itinerário formativo. E como a Ana trouxe, aí nós temos o papel fundamental do componente projeto de vida. Eles que terão, esses professores, não só esses professores, tá? É que eles estarão ligados diretamente com o componente. Eles é que estarão orientando, né, os alunos na sua escolha, no seu projeto de vida, porque esse aprofundamento, ele vai estar ligado ao seu projeto de vida, à sua continuidade do estudo depois do ensino médio. Por isso que nós estamos trazendo, né, e a SEDUC tem trazido muitas formações para os professores de projeto de vida, mas não somente para os professores de projeto de vida. Todos os outros professores têm participação ativa nesse processo de escolha dos estudantes. Mas como o projeto de vida está ligado diretamente com com o componente, com esse projeto de vida dos alunos, então eles têm um papel fundamental nessa escolha, e como a Ana trouxe, que a intenção é que eles não desistam, é que eles comecem e dê continuidade ao seu projeto de vida no aprofundamento curricular. Mas se isso acontecer, e nós sabemos que nós estamos lidando com adolescentes, né, e estão sujeitos a mudanças, eles podem sim estar mudando isso, mas no final do semestre. E aí, então, nós temos só para finalizar, né, essas 10 aulas de unidade curricular. Então, são 6 unidades curricular, composta por 10 aulas, porque são os aprofundamentos, né? Curricular que serão atribuídos aos professores semestralmente. Então, não é anual, é por semestre. Até para facilitar, caso o estudante queira mudar ou haja transferência, então ele pode estar se adequando
por semestre. O estudante ele se matricula em um aprofundamento curricular para fazer ao longo da segunda e terceira série, mas ele pode solicitar transferência a outro aprofundamento entre o semestre, caso tenha interesse, e haja vaga. Então, foi o que nós trouxemos aqui. A possibilidade dele estar mudando, né, caso haja interesse. A intenção é que ele dê continuidade, mas nós sabemos que isso poderá acontecer sim, ok? Essa mudança. É você, Ana? Isso, eu posso concluir. Por favor. Aqui a gente fez um resumo, um esquema de tudo que nós falamos. O aprofundamento curricular acontece na segunda e na terceira série do ensino médio. Um aprofundamento, ele tem 900 horas nesse período de 2 anos, sendo na segunda série 20 aulas e 300 horas, e na terceira série 40 aulas e 600 horas. Na segunda série, a gente vai ter 2 unidades curriculares e na terceira, 4 unidades curriculares, sendo que cada unidade curricular são 10 aulas e 150 horas. Os itinerários serão formados por 1.350 horas no período de 3 anos, e o itinerário é uma trilha que o estudante vai percorrer, sendo composto pelo Inova Educação, pelos componentes do Inova, mais os aprofundamentos curriculares. Então, aqui a gente tem um resuminho para vocês. Pode passar, por favor, Márcia? Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre como funciona o novo ensino médio, a gente quer falar agora para vocês e conversar com vocês sobre o protagonismo dos estudantes. No novo ensino médio, o estudante ele é protagonista do seu projeto de vida. Então, é muito importante, a escuta que nós fazemos com ele, é muito importante ouvi-los. Essa escuta, ela ocorreu, foi feita uma escuta pela SEDUC, que terminou no dia 12 de maio, e aí os estudantes responderam um formulário com algumas questões. Além das questões pessoais, existiram essas 8 questões. Questões pessoais perguntaram o nome, qual a diretoria de ensino, a escola. Teve essas 8 questões. Você já conhece as mudanças do ensino médio? Se tem dúvida? Se já sabe um pouquinho sobre o projeto de vida? Se ele sabe qual itinerário ele quer aprofundar? Se ele tem ideia, se o estudante tem ideia em qual área ele quer aprofundar? Qual que seria a primeira opção dessa área? Qual que é a segunda opção? E por que escolheu? Então, essa escuta dos estudantes já foi bem importante para a gente entender o que eles sabiam e o que eles não sabiam sobre o novo ensino médio. Passa para a próxima, por favor, Márcia. E aí, nós trouxemos para vocês um print dessa escuta, para a gente ver com alguns exemplos de questões, para a gente ver como foi as respostas, o que os alunos sabem e o que eles não sabem. Como a gente pode ver, a maioria dos alunos ainda tem dúvidas, não tem certeza ainda sobre o novo ensino médio. Eu peguei aqui 3 questões. Você já conhece as mudanças do novo ensino médio? Então, a maioria aqui foi ou não estou sabendo, ou ainda tenho dúvidas. Alguns alunos só colocaram sim, estou por dentro de tudo. Você já tem ideia de qual será seu projeto de vida? Alguns estudantes têm alguma ideia, alguns não têm ideia nenhuma e alguns sabem mais ou menos. E aqui, essa outra questão que a gente trouxe como exemplo, no novo ensino médio, você terá a possibilidade de aprofundar seus estudos na área de conhecimento que você mais gosta. Esse aprofundamento faz parte do itinerário formativo. Conte para nós o que você gostaria de estudar com mais profundidade ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então, aqui a gente tem português, veterinária, então já indica qual o projeto de vida do estudante, tecnologia, matemática. Esse formulário, que já está com as escolas, né, essas respostas dos alunos já está com as escolas, ele é bem importante para os professores de projeto de vida, principalmente, assim como a Fabiana falou, não só os professores de projeto de vida, né, todos os professores, mas principalmente os de projeto de vida, com base nessas respostas, primeiro, tirar as dúvidas dos estudantes em relação ao ensino médio, pensar em ações para tirar essas dúvidas, para explicar as questões, para deixar tudo bem claro para eles, e depois aproveitar principalmente essa terceira questão aqui, para ir mostrando os caminhos para o estudante escolher qual aprofundamento ele deseja. É uma escolha dos estudantes, mas a gente tem que deixar tudo bem explicado, tudo bem claro para eles. Quer acrescentar alguma coisa, Fabi?
Então, só concluindo, acrescentando e concluindo aqui junto com a Ana, nós estamos, né, como equipe focal, dando a formação e tirando as dúvidas dos professores, né? E para os alunos, como a Ana trouxe, eles também têm dúvida, então nós precisamos o quê? Que agora, nesse segundo momento, porque o primeiro momento foi da escuta, escutamos eles trouxeram todas essas questões, não sei, gostaria de saber, preciso saber mais. Agora nós temos que, como escola, pensar em ações para tirar as dúvidas desses alunos. E aí, talvez, criar um vídeo explicativo, ou um podcast, ou até mesmo fazer uma reunião do Meet com os alunos e conversando com eles, pontuando, tirando as dúvidas, para que eles entrem no segundo ano sabendo, né, como a coisa vai acontecer. Essa escuta, reforçando o que a Ana disse, ela foi destinada somente aos alunos da primeira série do ensino médio, porque na primeira série do ensino médio eles não terão um aprofundamento, né? Para que eles, a partir do seu projeto de vida, consigam, no segundo ano, ter uma noção do que eu quero me aprofundar para dar continuidade no meu projeto de vida. Esse o objetivo de tudo isso, dessa escuta. O que eu quero me aprofundar a partir do meu projeto de vida e entrar nessa trilha formativa que nós trouxemos para vocês como exemplo, né? Então, eu acho que é isso. Doni, você quer acrescentar alguma coisa, Ana? Sim, eu gostaria de agradecer, né, a todos e dizer que essa formação está sendo muito proveitosa para a gente entender melhor como que está sendo esse novo ensino médio, né? E trazer aqui a continuidade da nossa interação, pessoal, além do chat e dos comentários que estaremos transmitindo sempre em estreia, como é pauta única, mas traremos a estreia na terça, na quarta e na quinta, vai ser essa interação pelo chat, sempre ao vivo, né? De manhã, e à tarde vai ser os comentários que faremos por área. E traremos também aqui este formulário para trazer, para a gente coletar, né, a participação mais aprofundada de vocês, que tem aqui os campos, a unidade escolar, a área do conhecimento. Aqui na área de conhecimento, nós colocamos todos os componentes. E o seu nome e algumas interações sobre essa formação. Vocês podem utilizar aí tanto no tablet, quanto no computador, quanto no celular. E também, por favor, Marcinha, nós temos aí também nosso blog, que contém todas as nossas TPCs. Temos aí um campo também de boas práticas que vocês podem visualizar e as escolas estão fazendo, né? E agradeço, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela presença e participação de todos, agradecer a Elisângela também, que contribuiu bastante para esse material, e um grande abraço a todos. Passo a palavra aos meus colegas aqui de outras áreas do conhecimento. Quero agradecer também a participação de todos, dizer que agora o nosso próximo passo, então, é fazer essa ação com os nossos alunos a partir das escutas, do que eles não souberem, para poder tirar as dúvidas. Lembrando que nós temos aí a lista de presença, mas tão importante quanto a lista de presença é o que o Doni falou, é o formulário, né, de dúvidas, questionamentos, porque é a partir dele que nós vamos construir, né, e a gente constrói as nossas formações a partir realmente das dúvidas e sugestões que vocês dão. Então, muito obrigado a todos, espero que tenhamos sido claro com vocês, e qualquer dúvida a equipe está aí. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação no chat, obrigada pela proposta do formulário. É muito importante para a gente. Qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente.
Até a próxima semana. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos, muito obrigada aí pela interação de vocês. Espero que nós tenhamos ficado um pouco claro com vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui no Núcleo Pedagógico à disposição. E agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Até a próxima. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a PCNP Luciana de Arte, aqui da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. Estou passando aqui rapidinho para informar que em breve estará chegando aí na unidade escolar de vocês o regulamento do Cinearte 2021. É uma edição especial e está com uma roupagem nova, pensada com todo carinho nessa situação pandêmica que estamos vivendo. Nós aqui da Diretoria de Ensino contamos muito com o apoio de vocês, professores, coordenadores e diretores, em apoiar os nossos estudantes nesse projeto. Não deixe de fazer sua inscrição. Até mais!